veio uma voz bem sutil que me disse assim: "E quem diz que primavera é só flores?". Boa noite, minhas conquistadoras, bem-vindas a mais uma conversa aqui no Destemidas Podcast. Nós temos o nosso lema que é conquistar sem medo, e para isso a gente precisa aprender a como se posicionar de maneira destemida, corajosa, e por isso que a gente tem as nossas conversas aqui. E hoje eu quero compartilhar algo com vocês que, assim, desde ontem Deus está falando muito forte ao meu coração. Eu não sei você, mas eu tenho, assim, um negócio com Deus de ser sempre ministrada através da natureza. Eu amo ter contato com a natureza, vocês sabem que eu gosto de sair para correr no parque, fazer exercício ao ar livre. Eu amo esse contato, porque no tempo todo que eu estou em contato com a natureza, o Senhor sempre está ministrando o meu coração. E essa semana, especificamente, eu não consegui ainda ir ao parque, fazer minhas atividades ao ar livre, por conta desses 2 últimos dias que estão bem estranhos aqui em São Paulo, né? Nublado, chuvoso. E ontem, especificamente, a gente teve assim um temporal aqui em São Paulo, né? Quem é de São Paulo vai saber bem que até veio alerta nos celulares avisando que ia ter uma tempestade, que as pessoas deveriam permanecer em lugares seguros, porque a chuva seria muito forte, e de fato foi. 1h30 da tarde, o céu já estava totalmente escuro, parecendo que era 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, de tão fechado que ficou o tempo. E ontem, gente, enquanto tudo isso estava acontecendo, sabe quando você tem aquele pensamento aleatório, tipo, nossa, é primavera e olha só como tá o tempo, tá pior que o inverno? Gente, na hora que eu fiz esse comentário na minha cabeça, na minha própria mente, veio uma voz bem sutil que me disse assim: "E quem disse que primavera é só flores?". Gente, vocês não têm ideia, quando eu ouvi isso, eu já falei: "Tá bom, Deus, eu já entendi. Amém, Senhor, não precisa vir com tudo isso não". Mas é sobre isso que eu quero falar com vocês. Antes das flores, é necessário a chuva. E ontem o Senhor falou muito forte no meu coração, essa manhã também eu acordei pensando sobre isso, compartilhei um pouquinho nos stories, inclusive, falando sobre o quanto a gente cria expectativa, né, sobre as estações. Então, quando vem, por exemplo, uma estação como a primavera, a gente já espera as flores, os frutos, a colheita, a gente espera o céu azul, as flores coloridas, as borboletas voando no jardim, né? A gente pensa em tudo isso, aquela coisa romântica da estação. Mas a gente esquece que para chegar nesta estação plena da primavera, é necessário ter o processo de transformação e mutação, inclusive, até do tempo, da natureza, para que possa existir esse florescer. E é isso que Deus foi ministrando no meu coração. Deus foi falando de forma, sabe, tão profunda. Sabe quando você vai começando a ter um discernimento que você fala: "Deus, isso é do Senhor", porque se fosse de mim mesmo eu não teria pensado. Mas começou a vir exatamente isso, sobre o quanto a gente cria expectativas de que as coisas, para que elas aconteçam, tem que ser só de uma única forma, ou na verdade a nossa expectativa está no fim do processo e não na jornada. Porque a jornada ela é importante, ela que leva a gente ao fim do processo. Mas a gente está sempre olhando no fim, né? Para o fim. Estamos olhando para o resultado, estamos olhando para o que vamos conquistar, para o que vamos colher, para o que vamos viver. Só que a gente esquece que para chegar lá tem um caminho a ser trilhado. E foi exatamente isso que Deus começou a falar ao meu coração. A primavera, ela começou nesses 2 últimos dias. E é engraçado que não estava chovendo. E realmente, quando virou aí a estação, realmente veio chuva que não acaba mais. Nesses últimos dias aí tem chovido bastante, pelo menos aqui em São Paulo. Hoje estava bem nublado o dia. Não tá aquele dia bonito, com características de primavera. Teve até uma hora que eu abri a janela ali da sala, né, a varanda ali da sala, veio, sabe, aquele vento, aquele frio. Eu falei: "Eita, gente, ó a primavera como tá gelada". E na hora a gente já vai percebendo que, às vezes, a nossa percepção das coisas é tão rasa perto do que realmente elas são. E Deus foi falando muito ao meu coração sobre o processo para que exista uma colheita, o processo para que exista um florescer. Eu não sei você, mas eu estou num processo de florescer. E quando a gente está nesse processo de florescer, a gente está esperando só o resultado, a gente está esperando só a colheita. Mas o processo do florescer, ele vem com algumas características que muitas vezes a gente não quer, como, por exemplo, a poda, a adubagem, ao mesmo tempo a chuva,
Porque quem que quer ficar debaixo de chuva o tempo todo? Ontem mesmo, que essa chuva foi um vendaval, uma tempestade, uma chuva muito forte, que dava até medo. E muitas pessoas foram prejudicadas. Inclusive, teve até uma amiga minha que mandou um vídeo do apartamento dela, tudo fechado, bonitinho, mas choveu tão forte e o vento era tão forte que entrava pelas brechinhas da janela, da varanda e inundou ali o apartamento dela, que fica no alto, gente, pra vocês terem noção do quanto a chuva estava forte ontem. E ela mandou: "Olha só, estragou tudo, né, o piso dela, tudo de madeira". E ali eu fui ministrada pelo Senhor, sabe, que muitas vezes é dentro de uma estação que a gente está esperando viver algo poderoso, algo lindo, Deus primeiro vai permitir que venham as tempestades, para ver o como a gente vai se posicionar e como a gente vai aceitar esse processo que é necessário também para molhar a terra, para também ajudar nesse crescimento. Porque as tempestades que a gente enfrenta, as chuvas que vêm no meio do caminho, elas muitas vezes parece que vão nos destruir, né? Às vezes elas vêm muito forte, vêm muito pesadas, mas na maioria das vezes, essa parte que parece que vai destruir, ela vem realmente para nos fortalecer e nos forjar, e até mesmo nos mostrar o quão estamos firmados ou não na rocha e o quanto a gente precisa melhorar as nossas raízes. E se você hoje está passando por um processo como esse, de florescer, tá? No processo de querer viver colheitas, você sabe que você tem se dedicado, você tem se empenhado, você sabe que está num processo de viver coisas novas, Deus tem te prometido colheita, você está nessa expectativa. Eu tenho alguns conselhos para te dar, algumas instruções nesse podcast. E se você hoje está passando por um processo como esse, de florescer, tá no processo de querer viver colheitas, você sabe que você tem se dedicado, você tem se empenhado, você sabe que está no processo de viver coisas novas, Deus tem te prometido colheita, você está nessa expectativa. Eu tenho alguns conselhos para te dar, algumas instruções nesse podcast que com certeza vão te ajudar, porque tem me ajudado. Eu vou contar um pouquinho para vocês algumas estratégias que Deus tem me ensinado ao longo desse processo de florescer. E uma coisa que eu aprendi é que existem coisas que a gente pode compartilhar enquanto a gente está na jornada e outras a gente precisa compartilhar depois que a gente concluir a jornada. E o que eu vou dividir com vocês, na verdade, são coisas que eu aprendi ao longo da jornada e eu tenho vivido, e outras que eu já realmente passei e hoje eu posso instruir você a realmente fazer isso para que você também possa passar. Então, hoje eu quero trazer algumas instruções, alguns conselhos desse nosso bate-papo para você que está aí buscando viver essa primavera, querendo viver esse novo tempo, mas sabe que realmente esse novo tempo, essa primavera, ela vem junto também com essas chuvas, com essas tempestades e com esses, né, vendavais que às vezes a gente não espera. E se você está entendendo que esse bate-papo é para você, deixa eu te perguntar, você já compartilhou com alguma amiga? Você já curtiu esse vídeo? Se você ainda não fez isso, faz, porque é muito importante sua interação. Então já manda para alguma amiga, copia o link, manda nos seus grupos de WhatsApp, coloca nos seus status, nos seus stories, me marca lá, põe uma hashtag Destemidas Podcast, vou ficar muito feliz de poder repostar você. É uma forma também da gente levar esse projeto para mais pessoas. Eu sei que o que nós vamos falar aqui pode ser resposta para muita gente. Talvez você esteja nessa mesma sensação, naquela expectativa de, poxa Deus, agora que eu pensei que as coisas iam ir, que as coisas iriam acontecer, e olha só, veio a chuva, veio a tempestade, mas calma, tudo tem um propósito, né? Como eu disse no começo, a primavera, ela não é só flores, ela também traz chuvas, mas as chuvas, elas têm propósito, não é só chuva, a chuva, ela vem para um propósito, porque o florescer vem através do regar dessas chuvas que muitas vezes a gente quer fugir. Então, se você entende que esse bate-papo está fazendo sentido para você, com certeza vai fazer sentido para outra pessoa. Então, já compartilha. E se você está chegando agora, seja muito bem-vinda. Aqui você vai fazer parte da família de conquistadoras. E para isso, você tem que se inscrever no canal. Habilita o sino de notificação. E já fica atenta, porque de segunda a sexta, 7 horas da manhã, a gente tem o quê? O nosso momento de devocional, a dopamina diária para as minhas conquistadoras terem um momento com Deus, uma palavra de direcionamento para o dia. Então, faça parte disso, já habilita o sino de notificação para não ficar de fora da nossa programação, porque
tem edificado muitas vidas e eu espero que edifique a sua vida também. Agora que eu já dei esses recadinhos que são importantes, tá, gente? Eu faço esses recadinhos porque eles são importantes. Porque muitas vezes você tá aqui assistindo, ouvindo, achando super legal, mas aí você esquece de contribuir com a sua curtida, com um comentário, e aí isso acaba impedindo com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Então, a sua interação é fundamental para que realmente pessoas sejam alcançadas. Mas agora que eu sei que você já fez tudo isso, porque eu sei que você não vai me deixar na mão, eu quero dividir com vocês alguns conselhos, como eu falei, que me ajudaram a trilhar, estão também me ajudando a trilhar essa jornada de florescer, né? Como eu falei, o florescer e nem sempre é só a flor. A gente acha que entramos na primavera, então pronto, amanhã já vai estar lá a flor bonita, o fruto já vai estar lá para eu colher. E não é assim que funciona, né? A todo florescer ele leva tempo. E por mais que você não esteja vendo as coisas acontecendo, elas estão acontecendo, né? E olha que fantástico que Deus colocou no meu coração. A chuva, que muitas vezes a gente foge, que muitas vezes a gente não quer enfrentar, ela é necessária para regar aquele solo que está enrijecido, que está duro. Então, somente uma chuva forte, uma chuva densa, é capaz de molhar aquele solo que está seco, que está endurecido. E o que Deus falou ao meu coração, e eu já quero começar a trazer aqui algumas instruções, é: antes de você reclamar da chuva, comece a entender o propósito dela. Anota isso daí se você tem um hábito de anotar. Aqui você também pode praticar o OPA, ouvir, pensar e agir. Você pode anotar aí também. Então anota isso. Antes de reclamar da chuva, entenda o propósito dela. Às vezes a gente reclama, nossa, que chuva forte, meu Deus, tá estragando tudo, tá fazendo uma bagunça. Mas você já parou para pensar que somente uma chuva forte, densa, com vento, muitas vezes é a única forma de penetrar num solo endurecido? Às vezes o solo está tão rígido, está tão duro, que um pouquinho de água não é o suficiente. E aí é necessário vir muita água, com força, para poder entrar no lugar onde está resistente. Trazendo até um exemplo, não é tão interessante, mas vocês vão entender. Um exemplo dessa minha amiga, ela mora nesse apartamento já tem um tempo, e eu perguntei, mas já aconteceu isso outras vezes? Ela falou, nunca aconteceu. Então sempre esteve rígido ali, né? Sempre esteve protegido. Mas a chuva era tão forte, o vento era tão forte, que ele encontrou um caminho de penetrar e de entrar dentro da casa dela. Coisa que nunca tinha acontecido antes, né? Por quê? A força da chuva era tão grande, o vento era tão forte, que ele foi capaz de perfurar ou encontrar um caminho que antes não era possível, porque talvez não era tão forte a chuva para ser encontrado para entrar. Como eu falei, o exemplo não é o melhor de todos, mas você consegue captar. Eu espero que você esteja pegando a visão. E a mesma coisa acontece comigo e com você. Às vezes, Deus ele manda aquelas chuvinhas mais básicas, né? Que são aqueles processos mais difíceis, mas não tão difíceis. Processos onde vai testando o nosso coração, vai testando a nossa fé. Algumas coisas que Deus vai permitindo para ver como é que está o nosso coração. Se o nosso coração está aberto ou se ele está fechado. E conforme ele vai vendo que o nosso coração não está tão aberto, ele vai mandando chuvas mais fortes. Ele vai mandando chuvas mais fortes até que chega um momento que vai ter que vir aquela chuva que é realmente muito forte para abalar as suas estruturas, para que o seu coração seja quebrantado. Então, às vezes, a gente reclama de um problema que a gente está enfrentando, a gente reclama de uma dificuldade que a gente está passando, mas é essa dificuldade, é esse problema que está abalando a nossa estrutura para que Deus possa trabalhar. Eu passei por esse processo, o processo do vendaval e da tempestade, em um momento em que eu achava que eu já estava com o coração aberto. E Deus ele precisou trazer algumas tempestades, algumas chuvas muito fortes para dentro da minha casa, para minha estrutura, para que eu pudesse reconhecer que realmente eu precisava ter um coração quebrantado. Uma das coisas que aconteceu nesses processos de chuva foi algo que, entre mim e o Diego, né, dentro do nosso casamento, nós estamos
juntos, contando todo o tempo de relacionamento, a gente tá aí há 11 anos, 12 anos, eu sou meio ruim de conta, mas enfim, a gente já tem esse tempo aí juntos. Mas, com relação ao nosso casamento, nós vamos fazer 5 anos esse ano, né, tá chegando inclusive dia 12 de outubro, a gente completa 5 anos de casados. É um tempo curto, se a gente parar pra pensar, mas nesses 5 anos, gente, nós vivemos tantas coisas que eu poderia dizer que a sensação é que eu já tô há 25 anos casada com ele. Tantas coisas que a gente enfrentou, tantas tempestades que Deus permitiu que viesse sobre o nosso casamento para realmente forjar o meu coração como esposa e o coração do Diego como esposo. E uma das coisas foi justamente para colocar os dois nos seus devidos papéis. Quando a gente casou com aquele desejo, né, de fazer dar certo, de viver um relacionamento juntos, constituir uma família cheio de sonhos, cheio de projetos, de metas, e com o coração extremamente achando que estava amolecido, né, aberto para um trabalhar de Deus, mas na verdade a gente percebeu que em alguns processos que precisavam vir para realmente fazer a gente perceber que nós não estávamos tão abertos assim ao propósito de Deus. E uma das coisas que Deus foi permitindo que acontecesse foi mexer no nosso financeiro. Deus ele teve que abalar as nossas estruturas no financeiro, porque era a única estrutura que a gente ainda era muito rígido. Eu, particularmente, eu era muito rígida, muito fechada neste aspecto. Eu achava que o financeiro estando bem, a gente estando na igreja, servindo a Deus. Na verdade, eu vou ser bem sincera, eu não achava que o financeiro era algo tão importante para mim como ele realmente mostrou ser ao longo de algumas coisas que Deus permitiu acontecer. Eu achava que, por ser uma área que funcionava, eu nem olhava para isso. Eu nem imaginava o quanto Deus mexer numa uma parte que para mim era normal, era realmente um peso muito grande. E quando Deus começou a tirar algumas coisas do nosso financeiro, permitir que algumas portas se fechassem, permitir que eu não conseguisse mais trazer o recurso que eu conseguia trazer antes com o meu trabalho, para o Di também a mesma coisa, ele não conseguir se alavancar na carreira como ele gostaria, e as coisas começaram a dificultar, faltou o recurso, começou a faltar dinheiro para a gente pagar algumas contas, e com isso começou a gerar muitas coisas, né, em relação a essa parte do financeiro, que antes para a gente era uma das áreas mais tranquilas. Era uma área que fluía, era uma área que dava certo. E todo o restante que Deus mexia, a gente permitia, mas quando veio exatamente a tempestade nesta área da nossa vida, foi quando desestabilizou eu e o Diego, e foi quando Deus encontrou no nosso coração a resistência de ser moldado. Gente, vocês não têm ideia o quanto Deus ele moldou eu e o Diego nesta área, sabe? De trabalhar a simplicidade, de trabalhar a dependência, de trabalhar a confiança, de trabalhar a paz em meio à tempestade. Então, existiam momentos que a gente não tinha recursos para pagar algumas contas e aquilo era assim desesperador para mim. Foi um dos motivos que me levou a desenvolver uma ansiedade, a um burnout e até viver um processo de depressão com saudosismo do passado. E Deus ele permitiu. Ele permitiu essa chuva. Ele permitiu a tempestade, porque ele precisava enfraquecer a nós dois, né, tanto eu quanto o Di, da nossa rigidez com essa chuva, com essa tempestade, para encontrar o nosso coração amolecido. E Deus ele permitiu que algumas coisas não dessem certo, com que algumas portas se fechassem, com que o recurso realmente fosse contado em alguns aspectos, para que a gente pudesse olhar e falar: Deus, eu dependo do Senhor. Eu lembro até hoje de um dia que eu fiz uma oração e eu falei: Senhor, me perdoa por ter um dia considerado o meu valor e o meu potencial pelo que eu tinha de recurso e não por quem eu era em Ti. Eu lembro que foi um dia em que eu estava literalmente assim, angustiada. Eu não sabia o que fazer, porque a gente estava com 2 dívidas muito grandes. Uma das dívidas era do meu CNPJ, que a gente não tinha condições de pagar. E a gente estava tinha acabado de liberar
um produto e a gente estava veiculando, só que esse produto não estava mais disponível porque o nosso CNPJ ele estava literalmente impedido de atuar, porque a gente não sabia que tinha algumas dívidas de valores do passado que a gente deveria ter pago. E quando a gente descobriu isso, a gente viu o recurso, o valor, e a gente falou, cara, como que a gente vai pagar isso? E eu lembro que aquele dia eu fiquei desesperada, e o Diego também, né, angustiado, porque ele não sabia de onde tirar o dinheiro. E na mesma fase, a gente viu o nosso carro literalmente sendo impossibilitado de poder andar com ele, porque a gente já estava com 5 parcelas em atraso, sem a gente conseguir pagar. E a gente olhou para a nossa vida e literalmente parcela em atraso do carro, o CNPJ impedido de operar, então a gente não podia ganhar recurso pelo CNPJ, a gente não podia ganhar recurso por outros caminhos, porque a gente estava literalmente abalados. E eu lembro que eu fiz uma oração e eu falei: Senhor, qual é o seu propósito com tudo isso? Eu sei que teve falhas humanas para a gente não ter algumas informações, mas por outro lado, eu via literalmente Deus mandando essa tempestade para nós. E eu perguntei para Deus: Deus, qual é o seu propósito com essa tempestade na nossa vida? E a resposta que Deus deu foi: eu estou quebrando vocês. E aquele processo de quebrar o nosso orgulho, quebrar o nosso ego, fazer a gente realmente olhar e perceber que a dependência não vinha de nós. Quando a gente entendeu o propósito daquela chuva, eu e Diego, a gente parou de olhar para a circunstância com reclamação e a gente fez uma oração de dependência ao Senhor. E a gente falou: Deus, essa empresa é tua, esse carro é teu, então, Senhor, ajuda-nos a mudar esse cenário. Faz um milagre. Porque uma coisa que eu aprendi nesses últimos tempos é que milagre é quando você não tem nenhuma possibilidade humana da sua parte. Aí Deus entra em ação. Mas enquanto há algo que você pode fazer, Deus vai usar aquilo que você tem para prover e aí gerar um milagre, mas é um milagre de provisão, né? Mas quando Deus ele traz algo que vem do zero, que vem do nada, essa é a estratégia de milagre sobrenatural que vem de Deus. E a gente experimentou um milagre sobrenatural. Naquela mesma semana, um amigo nosso entrou em contato, se prontificou a falar comigo e com o Di, perguntou como estava a nossa situação. Humilhados e envergonhados, a gente contou o que estava acontecendo, mas a gente nem esperava que algo pudesse sair dali. E ele falou: é porque hoje a gente estava conversando, e eu e minha esposa, e a gente sentiu no coração de transferir um valor para vocês. Será que esse valor ajudaria? E quando ele falou o valor, gente, era exatamente o que a gente precisava pagar do CNPJ e o que a gente precisava pagar do carro. Então, assim, a provisão veio dentro daquele temporal. E ali Deus fez nascer em mim, no coração do Di, a gratidão e a dependência em Deus. Isso não quer dizer que a gente não vá fazer a nossa parte, mas isso demonstra para mim, para o Dio, e todo o tempo que a gente passa por algum processo, a gente se lembra desse testemunho, porque isso faz a gente lembrar que o mesmo Deus que ajudou a gente lá atrás é o mesmo Deus que pode fazer hoje. Então eu não sei qual é o motivo da sua tempestade hoje. Antes do florescer vem a tempestade. E essa chuva que você está reclamando, esse processo que você está reclamando, na verdade ele tem propósito. Então não reclame da chuva sem entender o propósito. Aceite esse propósito, aceite esse processo. Eu não estou dizendo para que você queira ficar com essa chuva, não, porque a chuva ela passa. E chuva de primavera é assim, ela vem do meio do dia, do nada, depois passa, depois volta. É assim. Ela não é constante, não é o tempo todo, mas em alguns processos você vai ter que passar por essas pressões da chuva. E quando ela vier, não rejeite, não reclame, entenda o propósito. Hoje eu entendo que isso virou um testemunho a ser contado. Hoje eu entendo que isso virou, inclusive, uma forma de trazer à memória aquilo que me dá esperança, de saber que o Deus que me proveu lá atrás, ele me proveu hoje, vai me prover amanhã, e que ele nunca vai deixar faltar aquilo que é necessário para os seus filhos. Mas para que a gente se lembre, muitas vezes ele tem que trazer tempestades para que a gente possa voltar em si e perceber quem ele é e quem nós somos. Então essa é a primeira orientação, o primeiro conselho que eu te dou. O segundo conselho que eu quero te dar
é que você precisa aprofundar as suas raízes. O que é aprofundar as raízes? É literalmente como acontece no processo da primavera. A primavera, ela vem com florescer. E eita, derrubei aqui meu celular, gente, espera aí. Eu vou deixando a pauta aqui para não esquecer do que eu tenho que falar com vocês. Mas vamos lá. A primavera, ela vem com o florescer, certo? O florescer, ele é iminente. Mas para que possa florescer, a raiz precisa estar profunda. Porque se a raiz não for profunda, não gera fruto. Jesus mesmo fala isso, né? Que da parábola da semeadura, da semente que é lançada em vários solos. E aquele solo que a semente não consegue criar raízes, o que acontece? Ela até pode produzir, mas ela sufoca, ela morre, ela não consegue continuar a sua produção. E não é diferente comigo e com você. Nós temos sempre um processo de florescer do Senhor, né? E esse processo de florescer de Deus, ele vem primeiro com as raízes fincadas naquilo que realmente é necessário. Então, sabe esse processo de chuva, de tempestade, esse processo às vezes que ainda não está vindo o resultado visível, é porque Deus primeiro está permitindo que você crie raízes. E essas raízes, elas precisam ser profundas. E como que você cria raízes? Buscando mais o Senhor. Você tem que se permitir ser cuidado pelo jardineiro. Jesus mesmo fala na parábola quando ele usa o exemplo da videira, né? E ele fala assim: eu sou a videira e vocês são os ramos, e meu pai é o agricultor. Meu pai é o jardineiro, meu pai é quem cuida de nós. Então, quando nós entendemos que precisamos aprofundar as nossas raízes, a gente está dizendo assim: olha, Senhor, tu que és o jardineiro, o agricultor, pode cuidar de mim. Me ajuda a ser saudável para que as minhas raízes sejam aprofundadas. E aí você vai buscar intimidade, você vai orar mais, você vai ler a Bíblia, você vai se permitir abrir o coração para Deus. É o exemplo que eu trouxe dessa história que eu contei anteriormente. O que eu e o Diego fizemos? A gente parou de tentar fazer com a nossa força e a gente foi para a presença de Deus e oramos. Senhor, a nossa situação é essa, o que temos é isso. Pai, ajuda-nos, socorre-nos, né? E aí eu me lembro até do que está escrito lá no Salmo 121, e esses dias eu estava lendo esse salmo, na verdade esses dias não, ontem especificamente, o Senhor me levou a ler esse salmo, e olha que profundeza das palavras que o salmista usa aqui, preste atenção. Levanto os meus olhos para o monte, e me questiono, de onde me virá o socorro? O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não deixará que teus pés vacilem, e não pestaneja aquele que te guarda. Certamente não, de maneira alguma cochila e nem dorme o guarda de Israel. O Eterno é o teu protetor diurno, e com uma sombra que te guarda, ele está à tua direita. E não te amoestará o sol durante o dia, e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal e protegerá a tua vida. Estará sobre a proteção do Senhor ao saíres e ao voltares, de agora e para todo sempre. Tô lendo meu gaguejado aqui, gente, agora que eu vi que eu tô numa versão que é a King James, e é um pouquinho diferente, mas eu vou ler na versão NVI, que para mim é uma versão que traz mais clareza das palavras. E olha só o que diz: levanto os meus olhos para o monte e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, e nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal e protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Olha que lindo quando nós entendemos que o nosso socorro vem do Senhor. É onde nós fincamos as nossas raízes. E eu quero deixar essa instrução para você. Aprofunde suas raízes. Sabe quando vem aquela angústia? É o que eu faço todos os dias. Quando me vem angústia, quando me vem o medo, eu recorro à palavra de Deus. Eu busco a presença de Deus e eu falo com o Senhor: Senhor,
fala comigo. Esses dias mesmo eu estava com o coração um pouco angustiado, porque nós temos o dia da angústia, e eu falei para o Senhor, fala comigo. E aí eu ficava pensando, Senhor, me dá um texto, me traz uma mensagem, traz uma reflexão aqui no meu coração, minha mente, e não vinha nada. E aí eu fiz algo que, inclusive, meu pastor contou que em um momento de desespero ele fez, que não é o correto, porque não é sobre tirar sorte da palavra, mas às vezes o nosso desespero é tanto, a nossa angústia é tanta, que às vezes a gente não tem realmente aquela ideia de onde eu vou ler, o que eu vou ler. E aí o máximo que nos recorre é a gente pegar a Bíblia e falar: Senhor, eu vou abrir a palavra. Senhor, que ao abrir a palavra, a tua palavra fale comigo. Porque aqui na Bíblia é a palavra de Deus, é a voz de Deus. Então, no momento de angústia que eu também estava enfrentando, eu falei: Senhor, eu não me vem nenhum texto na mente, não me vem nenhuma referência bíblica. Então, Senhor, eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Então fala ao meu coração. E eu fui lá e abri a passagem. Na hora que eu abri a Bíblia, o que estava escrito era exatamente aquilo que era a resposta para o meu coração. Eu não estou dizendo que você tem que viver fazendo isso, tá? Não guarde isso como, agora então eu só vou ler a Bíblia dessa forma. Eu vou abrir, vou ver aonde cai a sorte, né, da palavra. Não é sobre isso. Mas é que Deus sabe que existem dias que você não tem clareza, não tem direção. E que tudo que você deseja é só o colo dele. E eu entendo que quando você abre a Bíblia desta forma, é só o colo de Deus que você está pedindo. Senhor, eu preciso do seu colo. E o Senhor vem e traz o colo dele. E a palavra veio ao encontro ao meu coração, me respondeu, me trouxe clareza, trouxe alívio, trouxe certeza e convicção. E eu quero trazer essa instrução para você. Isso é aprofundar as raízes. É você pôr as suas expectativas no lugar certo. É sobre você, no momento de desespero, parar de buscar pessoas e buscar a Deus. É no momento da tristeza, da angústia, orar, clamar, jejuar. E não só quando estiver na angústia, mas se for necessário passar pela angústia para que você crie esse hábito, que assim seja. Eu mesma, eu não era uma mulher de oração. Eu não vou mentir para vocês. Mas quando que Deus forjou a mulher de oração? No momento da dor. Ana, ela gerou Samuel a partir das lágrimas de uma oração intercessória que ela fez e uma oração de clamor que ela fez. E era necessário ela passar por um momento de dor para que o coração dela fosse forjado a tal ponto que ela pudesse fazer uma oração sincera. Então, eu volto no tópico anterior. As chuvas que Deus permite na nossa vida vêm para amolecer o nosso coração e forjar em nós coisas que, quando está tudo bem, ou quando a gente está na colheita, vivendo as coisas boas, a gente não percebe. Que a gente precisa ser forjado, que a gente precisa ser moldado. E eu falo, a mulher de oração que hoje o Senhor me permite ser, nasceu justamente desses processos difíceis que eu enfrentei, dessas tempestades que eu passei, dessas lutas que eu tive que enfrentar, mas tudo isso foi propósito de Deus. Mas para isso acontecer, eu também precisei permitir que as minhas raízes fossem aprofundadas em Deus. Você está permitindo que suas raízes sejam aprofundadas? Porque só quando tiver enraizado é que você dará fruto. Só quando as raízes estiverem firmes no solo é que você vai conseguir crescer e frutificar. Enquanto isso, você vai ficar patinando aí, querendo resultado, mas as suas raízes estão sendo sufocadas pelo solo raso de intimidade com Deus que você tem. Então, a segunda instrução que eu te dou é: finque suas raízes, aprofunde suas raízes. E a última instrução que eu quero compartilhar com você e que fez assim mudar assim a minha visão sobre o que eu estava enfrentando e até nos processos, né? Esses processos que a gente enfrenta antes do florescer e que todas as vezes o Senhor fala comigo, é que nós precisamos entender que a escuridão e o tempo de silêncio não é um distanciamento de Deus, mas às vezes é Deus cuidando e nos protegendo de algumas coisas que estão fora do tempo. É interessante que, como eu falei esses dias, o céu estava nublado, não tem sol nenhum aparente, mas quem disse que o sol parou de brilhar? O sol ele continua brilhando, mas por trás das nuvens. E estar atrás das nuvens não significa que ele não está lá. É a mesma coisa de Deus comigo e com você. Às vezes Deus vai permitir que os dias nublados cheguem,
os dias de silêncio cheguem, que você ore, que você fale e nada muda, nada acontece, nenhuma resposta vem. Mas saiba que isso é um tratar de Deus também, para que você possa confiar que Ele está cuidando de você nesse tempo de silêncio. É muito interessante porque esse nublado que muitas vezes fica na primavera é para que o sol não venha queimar rapidamente o plantio, né, o solo de maneira errada. Porque se esquentar muito o solo, a flor ela não nasce. Se queimar o sol ou queimar as pétalas, a flor ela não tem o seu esplendor. Então, muitas vezes Deus permite as nuvens, Deus permite o nublado para que fique fresco o ar, para que você possa crescer. Então, o escuro nem sempre é a ausência de Deus. O nublado não é porque Deus deixou você lá sozinha. Não, não, não. Ele só está protegendo você, às vezes, daquele sol direto que muitas vezes você acha que vai te fazer bem, mas na verdade vai te queimar. O que isso quer dizer? Às vezes Deus ele não te responde ou ele não traz aquilo que você pede de imediato, porque ele sabe que você ainda não está pronta para desfrutar. E se aquilo vier na hora errada, isso vai gerar problema. Meu pastor sempre fala essa frase: herança antecipada é maldição. E ele dá o exemplo do filho pródigo. Ele quis a herança antecipada. Ele quis desfrutar do dinheiro do pai de forma antecipada. E o resultado? Ele não tinha maturidade e ele perdeu tudo que o pai deu a ele. Então, muitas vezes, Deus ele fica em silêncio quando você pede algo. Muitas vezes o céu parece que está fechado, mas ele não está fechado, ele só está te protegendo daquilo que muitas vezes você acha que precisa, mas se vier na hora errada, pode te queimar, pode te ferir e impedir o seu crescimento. Porque o verdadeiro crescimento, ele vem com o solo preparado. E se vêm as coisas antes do tempo, isso pode prejudicar o florescer e o frutificar. Eu não entendo muito de plantio, mas o pouco que eu leio e também um pouco do que a gente aprende com a própria palavra de Deus, porque Deus usa muito o exemplo da natureza para nos ensinar, é sempre assim. Para que haja o plantio é necessário entender o processo e o tempo certo. Não é à toa que lá Eclesiastes 3 é esse exemplo, né? Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar e há tempo de se alegrar. Então, o tempo certo para cada coisa é necessário. Toda a estação e todo o tempo é importante. Então, eu volto a te dizer, não menospreze esse processo, talvez, de chuva, o nublado, antes da colheita. Você já está numa primavera. Às vezes você fala, ai, quando que vai chegar? Deus te diz hoje, através desse podcast, porque quando eu fui gravar, o Senhor falou muito forte no meu coração. Diga de maneira confiante para as mulheres que vão te ouvir, para as conquistadoras, que elas já estão na primavera. Mas a primavera, ela não é só flores. A primavera, ela também vem com chuva, a primavera, ela também vem com o adubo, ela vem também com a poda. Ela precisa também ser vista como um outro lado, não só o lado do florescer, não só o lado do colorido, das flores, dos perfumes, mas ela também precisa ser vista como o lado do tratar a terra. A terra está sendo preparada, porque depois de um grande inverno, que é o tempo também de seca, é necessário vir a chuva para molhar a terra. Mas aí entra o ponto. Você tem recusado algumas chuvas que Deus tem mandado, ou melhor, você tem reclamado da chuva, quando você deveria estar agradecendo por Deus estar te mandando algumas chuvas para forjar o teu coração, para amolecer o teu coração, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, espero que essa conversa tenha aberto a sua mente, os teus olhos, para que você possa ser posicionada com coragem nesse tempo para suportar o processo da primavera. Hoje você está num processo, e esse processo, ele realmente ele é árduo, muitas vezes não é agradável, muitas vezes a gente quer o sol, mas tá nublado, às vezes a gente quer o florescer, mas Deus está primeiro mandando a chuva. Mas seja sábia. Entenda que o seu processo não acaba com essa chuva, o seu processo não acaba com esse nublado. O seu processo está em andamento e o resultado virá no tempo certo. Como a gente leu no Salmo 121. Quando você sentir que não tem esperança, olhe para o alto e pergunte: de onde me virá o socorro?
O meu socorro vem do Senhor. Olhe para o céu e fale: Senhor, eu dependo de ti. Porque com certeza, se você aprender a ter um coração forjado por Ele, você vai experimentar tudo que Deus tem planejado para a sua vida e a colheita se tornará agradável e com muitas histórias a serem contadas. Porque não tem nada melhor do que você contar um testemunho dentro das experiências e das histórias que Deus te permitiu viver. E é isso que Ele está fazendo na sua vida. E eu espero que essa conversa tenha realmente te ajudado a se posicionar com confiança e coragem hoje. Lembre-se, você é uma mulher conquistadora e você precisa ser destemida. Está na hora de você aprender a conquistar sem medo da chuva, sem medo do vento, porque essas coisas que parecem que vão te destruir é propósito de Deus para te forjar. E se fez sentido para você, compartilha com suas amigas. Não se esqueça que nós também, na semana que vem, teremos mais um episódio do Destemidas Podcast. Nós temos aqui o nosso encontro marcado toda terça-feira, às 20 horas. Então já põe na sua agenda para você não perder esse nosso momento tão especial e tão rico que são as nossas conversas aqui. Então, conto com você. Prepare o seu coração para as nossas próximas conversas, mas até lá a gente tem as nossas dopaminas diárias. Me acompanhe nas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã, às 7 horas da manhã, na Dopamina Diária. Tchau, tchau!